vamos para mais uma aulinha de ciências voltada para o 8º ano. Essa aula é baseada no sistema Trilhas de Ensino da editora FTD. Na última aula do 8º ano, eu falei sobre reprodução do ser humano 1. E agora nós vamos falar sobre a reprodução do ser humano 2. Nós vamos abordar os métodos contraceptivos, né? Os métodos contraceptivos, como o próprio nome já diz, são métodos contra a concepção, ou seja, para a mulher fazer um planejamento familiar, né, e só engravidar quando ela planejar, ou seja, para evitar a gravidez. Primeira coisa que fala aqui no livro, né, do sistema Trilhas de Ensino é sobre o aborto. O aborto se caracteriza pelo término da gravidez antes que o embrião seja capaz de sobreviver fora do corpo materno, o que se observa somente após, no mínimo, 20 a 22 semanas de gestação e 500 gramas mais ou menos. O aborto pode ser espontâneo ou induzido. Nos casos do aborto espontâneo, a interrupção da gravidez ocorre naturalmente, com mais frequência durante as 3 primeiras semanas de gestação. As causas mais comuns são a má formação do feto, problemas hormonais e no desenvolvimento do embrião, nas defesas do corpo, no útero e o uso de drogas. Primeiro método contraceptivo que nós vamos falar é o preservativo. Ele atua como uma barreira, impedindo a troca de fluidos e sêmen durante a relação sexual. Há 2 tipos de preservativo, a camisinha masculina e a feminina. O preservativo é um método anticoncepcional de baixo custo e de fácil utilização e acesso, sendo distribuída gratuitamente pelo SUS, lá nos PSFs, ESFs ou UBSs, como vocês preferirem. Os preservativos são o único método contraceptivo que, além de evitar a gravidez, ajuda a prevenir infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, antigamente chamava de DST. A colocação correta dos preservativos é a melhor forma de evitar falhas desse método. Aí mostra a colocação do preservativo masculino. A camisinha masculina é feita de látex e substâncias lubrificantes. Ela envolve o pênis e evita que o sêmen seja depositado na vagina. Abra a embalagem no local indicado. Não rasgar com os dentes, nem objetos cortantes, pois pode perfurar a camisinha e aí pode passar, né, o sêmen, os espermatozoides. Segure a ponta da camisinha para retirar o ar e posicione na extremidade do pênis ereto. Desenrole a camisinha até a base do pênis. Após sua utilização, retire-a com o pênis ainda ereto, puxe-a devagar, tomando cuidado para que o sêmen não vaze. Dê um nó na abertura da camisinha e descarte em uma lixeira. E o preservativo feminino? A camisinha feminina também é feita de látex e substâncias lubrificantes. Ela contém 2 anéis flexíveis. Um deles deve ser inserido na vagina e o outro vai ficar fora. Abra a embalagem também no local indicado. Não utilizar os dentes, não utilizar objetos cortantes, pois eles podem perfurar a camisinha. Para colocar, fique em uma posição que se sinta confortável, agachada, em pé, com a perna em cima da cadeira, sentada ou deitada com os joelhos afastados. Segure a parte de fora do anel interno da camisinha e o aperte, formando o 8. O anel externo deve ficar pendurado do lado externo do corpo. Uma das mãos abra os lábios maiores do pudendo e com a outra introduza a camisinha até sentir o colo do útero. Coloque o dedo na vagina para verificar se a camisinha não está torcida. Na parte externa, ela deve cobrir os lábios maiores do pudendo por completo. Segure o anel externo com uma das mãos e com a outra direcione o pênis para dentro da vagina, no interior da camisinha. Após sua utilização, segure o anel externo e torça para evitar a saída do sêmen. Retire delicadamente. Dê um nó e joga na lixeira. O outro método contraceptivo que a gente usa muito, assim, a maioria das mulheres usa, são as pílulas anticoncepcionais, né? Elas são produzidas com hormônios sintéticos semelhantes ao estrógeno e à progesterona, produzidos pelos ovários. O uso dessas pílulas impede a ovulação e dificulta a passagem dos espermatozoides para o interior do útero. As pílulas anticoncepcionais podem ser utilizadas sob a orientação médica do ginecologista, por mulheres de qualquer idade, desde a primeira menstruação, que é a menarca.
Dependendo da composição da pílula, algumas mulheres podem ter enjoos, vômitos, sangramento, alterações na massa corporal, dor de cabeça, dor nas mamas, mudança de humor, entre outras alterações. Por isso é fundamental o acompanhamento com o médico ginecologista, profissional habilitado a auxiliar a mulher na escolha do tipo de pílula mais adequado. Para atuar como método contraceptivo eficaz, é essencial que as pílulas sejam tomadas adequadamente, seguindo as orientações médicas. Após cessar, ou seja, parar o uso da pílula, a mulher volta a ovular normalmente. Então, nós vamos falar um pouquinho das pílulas anticoncepcionais, no sentido assim, existem as pílulas anticoncepcionais que têm estrógeno e progesterona, e tem as pílulas anticoncepcionais orais que têm apenas progesterona, que são para aquelas que estão amamentando, certo? São as lactantes. E aí, essa só de progesterona é de 30 dias, né? E aí você vai ficar tomando aí sem interrupção. Esse modelo que está mostrando aí é de 21 dias na imagem. É de 21 dias. Então, você vai tomar os 21 dias no mesmo horário, todos os dias. Se você esquecer, por exemplo, você toma todos os dias 10 horas da noite, e você esqueceu de tomar naquele dia 10 horas da noite, você tem até 10 horas da manhã do outro dia, ou seja, até 12 horas após o horário que você toma para tomar. E aí você vai ter que usar camisinha durante 7 dias para evitar a gravidez, já que você tomou de forma inadequada. E aí você vai fazer um intervalo de 7 dias. Por exemplo, se você parar na quarta, você só volta a tomar na quinta da outra semana as pílulas novamente e a cartela toda de novo. Existem pílulas anticoncepcionais de 28 dias e de 30 dias que não tem interrupção. Você vai acabar uma cartela, começar outra e outra e outra. As pílulas anticoncepcionais orais, elas trazem bastante consequências para a mulher, como, por exemplo, trombose, que é a mais comum, né? As tromboses. Problemas cardiovasculares no geral também pode trazer aí para quem faz uso de pílulas anticoncepcionais. Diafragma. O diafragma é uma estrutura em formato de semiesférico, composto de uma borracha flexível, que atua como uma barreira para o sêmen. Ele deve ser colocado no colo do útero cerca de 6 horas antes da relação sexual e pode permanecer no local por até 24 horas. O uso do diafragma com gel espermicida vai aumentar a eficácia. Algumas horas após o uso do diafragma, pode ser higienizado e reutilizado. Somente o médico ginecologista deve indicar o seu uso, pois ele precisa ser adaptado ao tamanho do colo do útero da usuária. Então, é um método também de barreira, é mais eficaz utilizando a espermicida. O DIU, dispositivo intrauterino, é composto de cobre, plástico ou aço inoxidável. Então, ele pode ser DIU de cobre, DIU Mirena, né, que é o que libera os hormônios, e o DIU de prata. E deve ser introduzido no útero por um médico ginecologista. Esse dispositivo dificulta a chegada do espermatozoide às tubas uterinas, impedindo a fecundação. Além disso, o DIU provoca mudanças no revestimento desse órgão, o que impede a implantação do embrião e pode conter hormônios que são liberados gradativamente e interferem no desenvolvimento do endométrio. Esse dispositivo pode apresentar diferentes formatos, assim cabe ao médico avaliar a anatomia do útero da mulher para indicar qual o melhor método. Então, como eu falei, o DIU de cobre ou de prata, ele vai ficar ali, vai ser inserido pelo médico ginecologista, vai ficar ali impedindo que os espermatozoides cheguem ao útero. O DIU Mirena, ele vai ser um DIU que vai estar liberando hormônio ali naquele corpo. Então, além de impedir que os espermatozoides cheguem à tuba uterina, também vai ficar liberando os hormônios ali. O DIU de cobre, geralmente, a mulher usa por volta de 10 anos, e o DIU de Mirena por volta de 5 anos aí. Outros métodos, e aí a gente vai falar de métodos cirúrgicos, né? Aí vai ser a laqueadura, que é feita em mulheres, e a vasectomia, que é feita em homens. Geralmente, quem se submete a esses procedimentos não pode mais ter filho. No Brasil, essas cirurgias são feitas apenas em pessoas acima de 25 anos ou pelo menos 2 filhos vivos, além de casos especiais. Então, aí tem essa recomendação. A gente sabe
que pode ser reversível, sim, pode acontecer, é uma coisa rara, né, de acontecer, mas pode acontecer sim, de uma mulher que é laqueada engravidar ou um homem que teve vasectomia engravidar a mulher e tal, pode acontecer. Mas a probabilidade é bem pequena. Então, na laqueadura, as tubas uterinas são cortadas e as extremidades fechadas. Dessa maneira, os espermatozoides não vão alcançar o ovócito e, consequentemente, não vai ter a fecundação. Na vasectomia, os ductos deferentes são cortados e as extremidades são fechadas, interrompendo o caminho percorrido pelos espermatozoides. Então, esses são os dois métodos cirúrgicos aí. Na vasectomia, não há interferência na ereção do pênis, nem na produção de hormônios masculinos. Portanto, o procedimento não afeta as características masculinas ou a vida sexual do homem. Logo após a cirurgia, o homem vai continuar a ejacular sêmen com espermatozoides por cerca de 60 a 90 dias. Nesse período, é importante que o casal adote outro método contraceptivo. Após esse período, o homem passa a ejacular apenas com líquidos produzidos pela próstata, pelas glândulas bulbouretrais e pela glândula seminal. Então, essa parte aí é desse jeito. Gravidez na adolescência. É um assunto bem polêmico, né? Em alguns países, a gravidez na adolescência é considerada um problema de saúde pública, pois pode prejudicar a saúde tanto da mãe quanto do feto, além de envolver diversas mudanças na rotina dos jovens pais. Sobre esse assunto, leia o texto a seguir da Organização das Nações Unidas do Brasil. A carioca Gabriele P. engravidou aos 15 anos e demorou meses para contar aos amigos da escola que estava grávida, com medo de ser ridicularizada. Agora, aos 18, Gabriele não vê a mesma reação entre as amigas do colégio, entre as mais novas. Hoje em dia, tem muita gente grávida na escola. Elas acham que é uma coisa normal ter filho com 15 anos. Eu não achava isso. Eu achava que tinha perdido a minha vida. Mesmo sem ter perdido a vida e amando sua filha Heloísa, de quase 2 anos, Gabriele reconhece que a gravidez foi um atraso para os seus projetos. Queria já estar na faculdade e continuando a dançar balé, sua paixão. Expulsa de casa pela mãe quando engravidou, teve que morar com a família do namorado, Anderson, 6 anos mais velho que ela. No final de gestação, pediu para voltar, pois enfrentava fortes dores e precisava da ajuda materna. Então, assim, a gravidez na adolescência é considerada um problema de saúde pública justamente porque existe todo esse processo. Uma mulher grávida, sem ser adolescente nem nada, qualquer mulher grávida, ela precisa de uma rede de apoio. O que é rede de apoio? Ela precisa de pessoas que ajudem ela, tanto na gravidez quanto no pós-parto, no puerpério, que é com certeza a fase mais difícil de uma mulher é o puerpério. É aqueles primeiros 30 dias, 60 dias ali que tem aquele recém-nascido, bebezinho com ela. Então, precisa dessa rede de apoio. E aí, geralmente na adolescência, os pais não querem aceitar e tudo, e aí acaba quebrando essa rede de apoio aí, e a adolescente sofre mais. Até porque, e outra coisa também, né? As adolescentes, elas não têm estrutura física nem emocional para ter um filho, tá bom? Então, por isso que é considerada um problema de saúde pública. As ISTs são as infecções sexualmente transmissíveis. Está mostrando aí no cartaz, né, que aproximadamente 830 mil pessoas vivem com HIV no Brasil. Desse total, 541 pessoas estão em tratamento. Vamos combinar. Prevenir é viver. Então, aí nós sabemos, né, que as ISTs, que antes chamava de DSTs, são um problema grave. E o HIV, né, é um desses tipos de ISTs. Aí a gente vai ver aí, o HIV, ou AIDS, o agente causador é o vírus do HIV. Os principais sintomas, prejuízos às defesas do organismo, tornando o indivíduo contaminado mais suscetível a doenças. Ser portador do vírus do HIV não é a mesma coisa que ter a AIDS.
Muitas pessoas infectadas vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença, no entanto, são capazes de transmitir o vírus para outras pessoas. E a gente viu que o método contraceptivo que vai impedir isso aí é a camisinha. A sífilis, agente causador bactéria Treponema pálido. Principais sintomas: pequena ferida na região genital, indolor e não coça. Após algum tempo, a ferida tende a desaparecer sem deixar cicatriz, o que dá a falsa impressão de cura. A sífilis tem 3 fases, ela vai ficando cada vez pior se não tiver o tratamento, que pode até levar à morte do paciente. O tratamento é bem simples, é com benzetacil, são doses de benzetacil que a pessoa vai tomar aí para eliminar a bactéria. Clamídia, agente causador da bactéria é a bactéria Chlamydia trachomatis. Principais sintomas: corrimento, ardor na vagina e no pênis e dor durante a relação. Gonorreia, agente causador bactéria Neisseria gonorrhoeae. Principais sintomas: nos homens vai ocorrer a dor e ardência urinar e eliminação de corrimento amarelado pela uretra. As mulheres geralmente apresentam apenas o corrimento e com o tempo passam a sentir dores na região do colo do útero. Então essas são as ISTs e essa é a primeira parte dessa aula sobre reprodução humana 2.